Olá! O vídeo de hoje é para falar sobre o conceito de contra-transferência. Então, a contra-transferência é um conjunto de reações inconscientes que o analista vai sentir em relação à pessoa do paciente, do analisando, e também a transferência, uma reação à transferência que esse paciente também realiza no processo de análise. Vamos lembrar um pouquinho, eu já gravei um outro vídeo aqui, mas a gente vai lembrar um pouquinho do conceito de transferência. Então, vamos lembrar que a gente realiza uma série de transferências durante a nossa vida, que são o quê? A gente vivenciar, né, transferir de outras relações, desejos, vivências, sentimentos para relações atuais. Então a gente verifica uma repetição de coisas que aconteceram, né, desde lá do período de vivência infantil, que vai se repetindo aquelas mesmas vivências e sentimentos nas relações atuais. E quando a gente fala em campo de análise, né, dentro da teoria psicanalítica, a gente vai entender que no processo de análise, no processo de psicoterapia, o paciente ele vai realizar transferências, ou seja, relacionar-se com o terapeuta, trazendo resquícios de outras relações que ele já estabeleceu ao longo da vida. Então o paciente vai vir e muitas vezes pode ser que ele lide, por exemplo, com o analista esperando que ele vá reagir da mesma forma que o pai reagiu, que a mãe reagiu. Então, por quê? Porque ele está fazendo uma transferência, né? Trazendo esses resquícios de outras relações para a relação atual, transferindo para a relação atual. Quando isso acontece, nós temos uma contraparte, que é o quê? O nosso sentimento em relação àquilo que o paciente realiza. Como que nós nos sentimos em relação à pessoa mesmo do paciente e também as transferências que ele realiza. Então, se ele está entendendo que eu vou agir como o pai agia, como que eu me sinto com isso? Isso são elementos contratransferenciais que a gente pode estar olhando. A contratransferência, durante pelo menos ali no início, né, quando se começou a pensar sobre isso, ela foi vista como uma coisa muito negativa. Então, se você sentir alguma coisa, você deveria fazer mais análise. Você não está muito bem elaborado os seus sentimentos, as suas vivências, e isso está afetando a relação com o paciente. Então, durante um tempo, foi visto como algo negativo, algo que a gente deve evitar e que a gente tem que procurar tratar no contexto da nossa análise pessoal. Mas a gente verifica que tem outras discussões que foram acontecendo, né, e mais recentes também, que vão entender que a contratransferência é muitas vezes uma forma de comunicação, né, que a gente consegue entender, a gente consegue ter empatia, sentir um pouco daquilo que o paciente também pode estar sentindo. Então, a contratransferência por si só, ela não é algo negativo, ela pode dar um indício pra gente na hora de fazer os atendimentos de coisas importantes que são inconscientes. Veja, o paciente não consegue vir e dizer claramente, mas são coisas importantes para você entender, inclusive aquela transferência que ele realiza com você, né? Quais são os elementos, né, que aquilo significa para ele emocionalmente. Tem coisas que, né, não conseguem ser expressas em palavras, mas que a gente consegue sentir e com isso tentar entender melhor a respeito do caso. Claro que, né, ainda que a gente entenda que é super importante, que pode ser uma forma de comunicação e também da gente ter uma empatia, conseguir entender um pouco melhor o que o paciente está sentindo, ou o que a gente deveria observar ali naquele contexto de análise, naquele momento, a gente também tem que saber diferenciar o que pode ser elementos muito mais relacionados à nossa própria vivência. Por exemplo, pode ser que você sinta sono durante uma sessão específica e que esse sono traga um pouco de algo que aquele paciente quer te comunicar, né? Ou algo que é para você não prestar atenção naquele momento, então é como se fosse uma maneira inconsciente, claro, né, de você se desfocar. Agora, isso é um exemplo, né? Desde que você tenha dormido bem na noite anterior. Vamos imaginar que você dormiu super mal, aí você vai atender se está com sono. Não dá para achar que é por conta do paciente. Ou, outra sensação, você pode, por exemplo, sentir dor de cabeça durante a sessão. Você atendeu lá, né, pacientes, tá? Você tá bem, tá num dia que tá ok. Você sentiu aquela dor de cabeça só naquela sessão, naquele momento, e aí você precisa fazer o quê?
rever depois esse atendimento, né? Repensar sobre ele, pode ser que você leve para supervisão ou mesmo para sua terapia pessoal e entender que aquela dor de cabeça estava relacionada àquele caso. E aí sim é uma reação contra-transferencial. Então também não é pra gente levar assim, é uma coisa aleatória que tudo que a gente sente, sem levar em conta a nossa vida mesmo, vai estar relacionado ao paciente. Nós precisamos ter um pouco desse cuidado. Olha, né, tive ali uma noite mal dormida, eu vou ficar com sono nos meus atendimentos, eu estou com uma série de problemas pessoais, isso vai afetar, posso ter dor de cabeça durante os atendimentos. Então a gente precisa ter esse discernimento, mas saber usar, né, esse processo de uma maneira satisfatória durante os atendimentos. Então, para facilitar, né, sempre digo, faça sua terapia, estude e faça supervisão também. Por hoje é isso, fiquem bem e até a próxima!